Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito possivelmente bem. Esqueçam que eu tenho aqui falar sobre Jesus Cristo, sobre paixão, sobre salvação ou coisa parecida. Eu vou direto ao ponto, é o que nos está infelicitando no Brasil e no mundo, esta questão relativa ao vírus chinês, que eu tenho dúvidas se foi ou não foi feito em laboratório. Há quem diga que ele foi feito, mas há também quem diga que ele não foi feito em laboratório. Portanto, eu fico com dúvidas porque você não precisa saber mais do que eventualmente necessite saber. A verdade é que eu não sou biólogo, eu não tenho formação acadêmica para poder dizer para você se nós estamos diante de um vírus artificial, como um vírus de celular ou de computador, ou se não estamos. Bem, como funciona um vírus? Um ser humano é constituído por, no mínimo, 20 mil proteínas diferentes. Há quem fale em 92 mil. Existe a queratina dos seus cabelos, a actina, a miosina, que contrai seus músculos, e a amilase, que começa a digestão do açúcar ainda na sua boca. A insulina, que controla o acesso desse açúcar às suas células. A lista é longa, longa, e eu não vou fazer essa inserção aqui deste assunto, tornando este vídeo alguma coisa indigerível. Não. Do mesmo jeito que as 400 mil palavras do português são feitas com um alfabeto de apenas 26 letras, nossas 92 mil proteínas são combinações diferentes de 20 pequenas moléculas chamadas aminoácidos. Durante a digestão da acidez do estômago, as proteínas de outros animais e plantas são quebradas em aminoácidos, como palavras desmontadas de uma sopa de letrinhas. Depois, células do corpo usam esses aminoácidos como matéria-prima para montar suas próprias proteínas. Mas elas precisam saber as sequências certas. Para tanto, usam um dicionário de proteínas. O nome desse dicionário é DNA. Quando uma célula precisa de uma proteína, uma molécula chamada RNA, mensageiro, vai até o núcleo, abre o DNA, anota a receita e leva a anotação a uma estrutura chamada ribossomo, que monta a proteína. Bom, o número de palavras complicadas para você que está acostumado a ver novela ou a não ir ao fundo das questões que envolvem o nosso país é muito grande. Todo vírus, entretanto, é feito essencialmente das mesmas coisas que você. Uma cápsula oca de proteínas e gorduras no interior da qual há um pedacinho curto de material genético que contém as receitas. Quando você usa álcool, gel ou sabão, destrói a cápsula do mesmo jeito que desmancha a gordura de hambúrguer nas suas mãos. Quando você faz isso, deve fazer, claro. O problema é que, ao contrário de qualquer animal, planta ou bactéria ou ameba, os vírus não fabricam suas proteínas por conta própria, não. Eles são incompetentes. Eles não têm a linha de montagem, o tal do ribossomo. O jeito é invadir um organismo. Seja uma bactéria, seja um Homo sapiens, como esse cidadão que foi invadido aqui em Aurora, ou sequestrar os ribossomos, fazendo com que eles fabriquem novas cápsulas virais em vez de algo útil para um humano como queratina ou a amilase. Bem, é por isso que o vírus só se reproduz dentro de algum hospedeiro. O que está acontecendo no Brasil é que a falta de higiene faz com que um brasileirinho ou uma brasileirinha, sejam eles riquinhos ou pobrinhos, eles estão servindo de hospedeiros para o tal do vírus chinês.
Não vou dizer novamente aqui que a falta de higiene do chinês é que fez o nascimento, a engorda e a exportação do vírus, não. Porque o Brasil também não pode dizer que é muito higiênico. Não, não é. É só você ir numa fila de SUS ou num atendimento odontológico ou médico, ou então se você for a algum lugar onde haja um ônibus que você possa ser transportado, você verá que as pessoas espirram e mexem no nariz, tocam os dedos na boca, fazem o que não deveriam fazer, dando mau exemplo até para as pessoas que não têm idade adulta. Bom, se continuar essa história para contar para você como é que é e como é que não é o vírus, é importante dizer que nós vivemos num tempo de sequenciamento genético. Nós vivemos num tempo de algoritmos. Nós vivemos numa época de celulares. O meu celular, por exemplo, ele sabe quando eu venho para casa e me avisa quantos minutos tem entre o meu local de trabalho e minha residência. Tudo está alocado em um assunto que envolve a inteligência artificial. Essa inteligência artificial pode estar sendo usada hoje para, digamos assim, entre nós, que ninguém nos ouça, contaminar aquelas pessoas das quais eu não tenho nenhum tipo de apreciação. Se eu não gosto do Trump, o que custa eu mandar um vírus lá para o Trump? Se eu não gosto do Bolsonaro, por que não mandar um vírus lá para o Bolsonaro? Será que isso é impossível fazer? Bom, o Google, né, que é o doutor que vocês usam, um doutor falso, porque ele contém apenas 2% de sabedoria, de toda a sabedoria das universidades no mundo inteiro, ele diz que pode ser que sim e pode ser que não. Para você ficar com esta informação completa no dia de hoje, eu digo que para sequestrar ribossomos, o primeiro ato desta atividade de sequestração do vírus, para invadir um organismo que pode ser limpinho ou pode ser sujinho, é que é preciso penetrar em uma célula. E essa célula, muitas vezes, ela não é a célula mais limpa que você pode ter. Se você é uma pessoa cuidadosa com relação à sua higiene, você logo verá que a higiene parte do princípio de que todos nós temos que ter cuidado para que não haja contaminação. A célula é protegida por uma membrana. Cada vírus dá um jeito diferente de atravessar a membrana. Então vamos usar como exemplo a praga da vez, este tal de vírus chinês, o coronavírus. Ora, eles atendem pela sigla COV. Essa pandemia de Covid-19 é só a obra mais recente dessa família, que começou lá atrás com o Darwin. Antes dele, nos primeiros 4,5 milhões de anos da vida humana, possivelmente esse dado não é um chute, havia o herpes. O herpes que todo mundo sabe o que é. Alguma coisa que quase sempre aparece no corpo humano e que não tem solução à vista e que é consequência da falta de higiene. A pandemia do Covid-19 é só a obra mais recente dessa família, além de outras epidemias respiratórias, como SARS, de 2002, a MERS, de 2012, o coronavírus foram e são responsáveis por resfriados comuns também, junto com 200 e tantos vírus de outros tipos. Das 7 linhagens conhecidas de COV, 4 são quase inofensivas, só causam alguns espirros de vez em quando, e que o pessoal dentro de um ambiente grita "saúde!". Não precisava gritar. Já não é mais atual esse comportamento. Corona, como você já leu por aí, significa coroa em latim, porque o vírus tem a aparência de uma bola com uma coroa de espinhos.
Esses espinhos, na verdade, não espetam, são só proteínas que evoluíram para se encaixar como chaves nas fechaduras que ficam na membrana da célula. Feito o encaixe, é só entrar. Quando você fica tossindo, espirrando, gemendo, com dor no corpo, com febre, é sinal de que o vírus entrou. Como essa pessoa aqui de Aurora, agora. Não sei a situação dela, mas eu tentei contar da forma mais agradável possível, em 10 minutos, o que é que acontece. Não é que o assunto seja digerível, não. Não é parecido com novela, tá? É um assunto um pouco chato. Mas não ache que eu sou chato. O assunto é científico. E para falar sobre ciências, é preciso conter alguma coisa de quem ainda frequenta as salas de aula, como eu faço. Se você entendeu, obrigado. Se você não entendeu, procure pesquisar para saber por que a falta de higiene é que está contagiando todo mundo. Eu volto logo mais. Até lá.